Sempre, há 2 anos na pandemia, praticamente, eu esqueço de ligar o microfone, né? Bom, obrigado, Felipe, pelas palavras, obrigado, Maria Luísa, professor Paulo, professora Maria Luísa, professor Paulo, pelo convite a organizar o fórum e fazer uma palestra sobre o massacre Rohingya. Isabela, obrigado por ser mediadora, enfim, a gente já se encontrou em alguns momentos e, enfim, foi ser muito interessante ser mediado por vocês. Eu coloquei a apresentação aqui, eu vou agora colocar em tela cheia. Felipe, caso não se mexa, por favor, me avise, porque não estou vendo mais vocês. Então, basicamente, o que eu tenho para conversar com vocês hoje, né, sobre o massacre Rohingya, é essa proposta de fazer uma análise do ponto de vista multilateral. Então, é claro, o objetivo é, evidentemente, falar um pouco sobre as atrocidades, ou os crimes contra a humanidade, ou o genocídio, enfim, não é o momento de discutir agora, na minha fala, do que aconteceu, mas apresentar o que está sendo feito, como o professor Paulo mencionou, de falar um pouco desse genocídio que está em curso, mas também tentar trazer elementos adicionais. Ainda não mexi nos slides, então, eu estou na capa. E falar um pouco sobre uma aproximação da questão a partir de organismos multilaterais. Então, sendo mais direto, a partir de algumas organizações internacionais que se manifestaram e estão se manifestando sobre o massacre Rohingya. Então, agora sim, eu vou ler o slide. Felipe, se tiver, não sei se vocês perceberam o seu slide. Alterou? Sim? Tá. Sim. Então, obrigado, Felipe. Então, basicamente, a minha fala está dividida em 2 grandes movimentos lógicos, claro que eles se desdobram em vários momentos, mas a ideia é, sem querer extrapolar o tempo que eu estou marcando aqui, além dessa introdução, em primeiro lugar, apresentar um pouco alguns aspectos, dados, informações, imagens sobre a população Rohingya em Bangladesh, que ela entrou como refugiado. Então, no item 2, apresentar um pouco a situação da população Rohingya, e, enfim, com algumas informações, etc. E também, em seguida, no item 3, apresentar a resposta de alguns mecanismos multilaterais que eu selecionei, que se manifestaram abertamente sobre o massacre ou os crimes contra a humanidade que ocorreram contra a população Rohingya em Myanmar, que se refugiaram em Bangladesh. Eu selecionei 3, não são as únicas, tá? Em primeiro lugar, falarei de algumas manifestações de alguns dos órgãos da Organização das Nações Unidas, então, Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral da ONU, etc. O item 3.2, eu vou comentar alguma coisa sobre as manifestações recentes do Tribunal Penal Internacional sobre o massacre Rohingya. E, por fim, o item 3.3, a Organização de Cooperação Islâmica, que se manifestou em alguns momentos e suportou, deu suporte a Bangladesh na recepção e na articulação dos Rohingya. Não inclui aqui, apesar de terem se manifestado, e acho que é interessante colocar em uma eventual publicação futura, a ASEAN, a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, das Nações do Sudeste Asiático. A atuação, não coloquei aqui por uma questão de que foi uma atuação bastante tímida, já adianto, por conta exatamente de Myanmar ter se oposto muito tempo a um reconhecimento disso dentro dessa esfera internacional. Não incluí uma questão, enfim, de tempo mesmo, para incluir na fala de 1 hora, União Europeia e a Commonwealth, que de alguma forma também se manifestaram, já que Bangladesh faz parte da Commonwealth também. Então, só vocês entenderem que série de mecanismos multilaterais ou organizações internacionais se manifestaram. Eu não incluí aqui por uma questão de razoabilidade de tempo e por conta da região já adianto desde já, ter sido uma manifestação tímida em relação ao caso, embora recentemente, eu digo recentemente, em abril, ela tenha se manifestado como um pouco tentar contribuir com o Myanmar para resolver a questão. Mas vamos lá. Antes disso, eu só queria, enfim, eu não tenho nenhum lugar para colocar a imagem, então eu coloquei aqui no sumário. Essa imagem, captada por satélites pela Human Rights Watch em 2017, não sei se vocês conseguem enxergar com tantos detalhes, ela indica 700 prédios que, por satélite, foram identificados que foram destruídos ou queimados em Burma ou Myanmar, já falar sobre isso, vinculados à população Rohingya, entre templos e etc. Então, só para vocês perceberem que, apesar de algumas negações de informações e de alguma restrição de acesso por parte de mídias internacionais, de organizações internacionais
ao território de Myanmar para verificar em loco se houve ou não a prática de atrocidades contra os Rohingya. Algumas fontes encontraram, como Human Rights Watch, essa ONG, por meio de satélite, algumas evidências que apontam para alguns incêndios e destruições. Então, só para vocês perceberem a magnitude do que está acontecendo na verdade, não é desde 2017, nem de 2012, a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Bom, então, item 2, refúgio da população Rohingya em Bangladesh. Então, esse mapa eu jamais usaria em qualquer artigo ou texto, porque está sem escala, tá? É só para facilitar visualizar de onde eu estou falando, tá? Então, basicamente, isso foi uma foto que eu tirei no Google Maps, né? Então, uma coisa bem só para facilitar a visualização mesmo. Em primeiro lugar, apontar Myanmar, ou Burma, e eu vou explicar no final desse slide assim, por que existe uma diferença de nomes, enfim, ou de denominação desse país. Então, Myanmar, Burma. Onde fica? É uma das nações do Sudeste Asiático, tá? Então, que passa por um processo longo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de independência e na verdade, de a presença europeia desde 1500 com Portugal, mas aí depois, enfim, nós temos todo um processo de consolidação do imperialismo britânico, que envolve também, não Myanmar, mas Burma, enfim. Então, basicamente, temos o Sudeste Asiático, hoje o atual estado do Myanmar, ou Burma, ele é chamado de Burma até 89, que tem divisão com alguns países, Bangladesh, que era o Paquistão Oriental, se vocês lembrarem, a fala do professor José Blanes, ele menciona um pouco a história de Bangladesh na fala dele. Também ele faz fronteira com Tailândia, com Laos, enfim, e China. Basicamente, a Myanmar ou Burma, ele se torna independente do Reino Unido e também da Commonwealth, diferentemente de Bangladesh, enfim, fazendo uma discussão nesse momento, em 4 de janeiro de 1948. Então, a Constituição foi aprovada, a primeira Constituição, tem uma série de movimentos políticos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. A primeira é aprovada em 17 de outubro de 1947, e ela entra em vigor em 4 de janeiro de 48, em que se consolida a República de Burma como independente do Reino Unido. Muitas coisas aconteceram desde então, se eu puder dizer alguma coisa sobre o regime político de Myanmar, ele, apesar de, em 48, ele ter sido inaugurado como uma república multipartidária, de alguma forma, e não vou entrar em detalhes sobre isso agora, há uma série de movimentos de recrudescimento e de conservação, ou pelo menos de outros nacionalismos que se apoiam na ideia de Estado-nação para afirmar a hegemonia progressiva de alguns grupos. Então, Burma, que é o nome do país, é um dos grupos étnicos que compõem o atual Estado de Myanmar. Nós temos os Mon, que tem uma origem nos mongóis, nós temos os Xin, os Kachin, que tem uma certa origem, tem uma origem étnica chinesa, nós tínhamos indianos, né, enfim, então, e também, enfim, diferentes grupos étnicos que se mantinham. Então, é um complexo de etnia muito grande que tem uma construção desde, isso é o que eu mais perdi tempo, digamos assim, para compreender a composição étnica de Myanmar, isso vem desde tempos antes de Cristo, né? Então, é uma grande composição cultural étnica e também religiosa, porque não temos, se a população, a maioria da população de Burma ou Myanmar, ela se identifica com o budismo. Primeiro, tem vários budismos, tem um tipo de budismo lá que considerado o majoritário, mas nós também temos católicos protestantes, nós temos muçulmanos, nós temos hindus, então, hinduís, né, então nós temos diferentes segmentos religiosos e étnicos que compõem esse país hoje, mas que não é alguma coisa recente, é alguma coisa que tem milênios de história. Então, não é o caso de entrar aqui nessa discussão, porque também não é uma aula de história nesse momento, né? Alguma discussão que a gente vai conversar ao longo, até provavelmente nas perguntas. De qualquer maneira, o nome hoje do país é Myanmar, mas ele foi por muito tempo, até 1989, conhecido como Burma. E eu vou falar no final desse slide porque houve alteração e porque alguns não concordam tanto com o nome Burma ou Burma, mas não vem ao caso agora. Quem são os Rohingya, né? Os Rohingya também são aquilo que a gente chamaria de minoria muçulmana em Arakan,
Como assim? E eu vou explicar um pouco sobre isso. Rohingya, na verdade, seria uma derivação, talvez ocidental ou mais recente, do nome dado aos muçulmanos que ficavam no território de Arakan, que é um estado, uma província de Myanmar, ou Burma, e que, tradicionalmente, na história do mundo árabe e do mundo islâmico, eram conhecidos também como Roshang ou Rohang. Por isso, sei lá se é assim que pronuncia, mas Rohang ou Roshan, que hoje, talvez em termos ocidentais, a gente chama de Rohingya. Então, seriam os muçulmanos de origem dessa mistura birmânica, ou pelo menos miamarense, que acreditariam ou teriam como crença a religião muçulmana. E eles residiriam nessa região de Rakhine, em termos, escrito tradicionalmente mencionado para autores árabes ou islâmicos, que se chama Arakan, que fica nesse... Enfim, eu vou adiantar um pouco o slide, que fica exatamente nessa região de Myanmar. Então, fica na porção oeste de Myanmar, e que basicamente correspondia, antes do refúgio, a mais ou menos 1,1 milhões de pessoas dentro dessa província de Arakan. O que corresponde antes do período de 2017, o refúgio, a mais ou menos 50% do total de muçulmanos em Myanmar. Digamos que a população muçulmana em Myanmar é cerca de 4% da população total, tendo como um total cerca de 2 milhões de muçulmanos habitantes, e cerca de mais ou menos 1,1 milhões de pessoas seriam muçulmanos residentes nessa província, nesse estado de Rakhine ou Arakan. O que é interessante mencionar aqui é que, apesar de ser um genocídio em curso, e talvez os atos mais recentes aos quais eu vou me referir são relacionados a 2017, é importante perceber que na história política e religiosa e social de Burma, e futuramente hoje Myanmar, nós temos uma continuidade de práticas contrárias ao que a gente chama a minoria Rohingya. Porque isso não é só de 2017, nós temos atos em 2012, que 2015, 2011, 91, 92, 77, 78, 61. Essas datas, eu não vou entrar em detalhes, porque elas têm série de especificidades, mas o que eu poderia dizer que, em geral, o que aconteceu nesses momentos são mudanças de regimes. Digamos que em 62 há um golpe militar em Burma que toma o poder e fica até 72, 74, mas na verdade ele segue até 88, 89, segue mais ou menos até hoje. Mas são momentos, de uma certa forma, estou fazendo uma análise rápida, porque em 2016 há uma eleição democrática, enfim, no país, mas ainda assim há uma grande força política dos militares. Mas de qualquer maneira, todos esses momentos que eu mencionei, que estão colocados aqui, 61, 77, 78, 91, etc., são momentos em que, por algum motivo, a população Rohingya foi perseguida pelo Estado de Burma, e hoje Myanmar, por sua luta contra um processo que é conhecido na literatura como burmanização. Como eu disse, Myanmar ela é composta étnica e religiosamente por diferentes grupos, desde antes do período colonial britânico, desde antes do século XIX, de muito tempo. E a partir da segunda metade do século XX, quando Burma se torna independente do Reino Unido e assume a ideia de discurso de nacionalismo, em alguns momentos, quase sempre, esse discurso nacionalista veio acompanhado não só de independência em relação ao Reino Unido e ao Commonwealth, mas também um discurso de nacionalização que implicaria a burmanização da população, ou seja, disseminação do alfabeto, de idioma, de práticas religiosas, limpeza étnica, mais negação de autonomia. Então, em 61, por exemplo, há um movimento no estado de Arakan que busca garantir uma independência, ou pelo menos maior atividade, a maior autonomia dentro de uma federação birmanense, uma federação com maior autonomia no estado de Arakan, mas de qualquer maneira, e que é fortemente reprimida, e todas essas datas mostram uma forte repressão tradicional, em que, de alguma forma, o estado de Burma buscou conter, sufocar, marginalizar ou atacar a população
Rohingya. E quando eu digo burmanização, não vem só com uma questão cultural, étnica, linguística, vem com uma dimensão religiosa também, porque se trata também de alguns chamariam de budificação, né, digamos assim, das crenças. Seria algum tipo de a série de ataques constantes às crenças muçulmanas da população Rohingya, que ganham maior reconhecimento internacional nos últimos anos por algumas práticas. De qualquer maneira, sendo rápido aqui, e seguindo na minha fala ainda nesse slide, o que eu quero deixar claro é que nesses movimentos, atos que acontecem há 50 anos contra a população Rohingya e com a população de Arakan, na verdade estão relacionados a essas lutas, não vou dizer por reconhecimento, mas sim, por reconhecimento, mas lutas políticas e também lutas armadas também e sociais, para evitar que a população Rohingya fosse eventualmente pudesse perder a sua característica identitária como população Rohingya e eventualmente população Rohingya muçulmana. Então, a ideia é que é uma luta contrária a esse processo de hegemonização por parte de uma postura nacionalista identitária de Burma vinculada a uma religião budista. De qualquer modo, essa é a constante, pelo menos que eu encontro na literatura, falando sobre a situação da população Rohingya em Myanmar, e momento peculiar da história de 1980, em Myanmar, em Burma ainda, em 1980, é que existe um recrudescimento, então, apesar de ter algumas movimentações políticas tendendo à democratização, há um reforço da atuação militar e da junta militar sobre Myanmar, sobre Burma, que em 1982 culmina com um ato que retira a cidadania da população Rohingya. Eles são considerados, a partir de então, não como cidadãos do estado de Burma, mas sim como bengalis, que é o nome que se atribui à população que mora em Bangladesh, bengalis imigrantes irregulares, por eles serem considerados muçulmanos, por eles acreditarem no Islã, por eles se considerarem como Rohingya, por eles se considerarem como muçulmanos, eles não seriam mais considerados cidadãos de Burma, portanto, eles são reconhecidos com esse ato de retirada da nacionalidade, que está vinculada a um dos movimentos constitucionais do governo militar de Burma, se tira a nacionalidade deles e se passa a tratá-los como imigrantes irregulares, já que eles não são bengalis autorizados a estar no território de Burma, eles não são cidadãos, são pessoas que não deveriam participar do escopo político de Burma. Isso acaba ganhando maiores contornos de revolta perante a população Rohingya em 1989, porque existe um processo que é capitaneado pela junta militar, em 89, em mudar os nomes, as designações, as capitais e a capital de Burma. A partir de então, Burma, em 89, muda de nome para Myanmar. Qual que é a justificativa disso? A justificativa da junta militar é que Burma se referia a apenas uma população, a um dos grupos étnicos que comporiam Myanmar. Então, seria mais includente com relação aos outros grupos étnicos, esse é o discurso oficial, colocar o nome de Myanmar, que seria um nome neutro, né, ou pelo menos mais imparcial, ser o povo da terra, enfim. Mas o que se coloca é que, na verdade, Myanmar, e isso, enfim, eu confio nas fontes, eu não consigo verificar isso, Myanmar seria, na verdade, uma outra forma de falar Burma no alfabeto birmânico, ou seja, seria, na verdade, uma outra maneira de ainda reafirmar cada vez mais as raízes da etnia burmense, sobre todo esse território de Myanmar. Então, alguns grupos indicam que não seria adequado chamar Myanmar de Myanmar, porque seria uma forma de reforçar a hegemonia dessa etnia burmense, enfim, burmânica, nesse território. O que é interessante, além disso, se altera o nome desse estado. O estado, tradicionalmente conhecido como Arakan, que está relacionado, que seria identificado à minoria muçulmana, de alguma maneira, ele muda de nome para estado de Rakhine. Então, Rakhine seria o nome, todo mundo, né, como eu mencionei, autores islâmicos e árabes, tradicionalmente se referiam a esse território como Arakan. O que se tentou fazer em 89, há 32 anos, acho que 32 anos, foi colocar um outro nome, então chamar o local não mais de Arakan,
mais de Rakhine, porque seria a versão burmesa, enfim, para se referir a esse território, para, digamos assim, desidentificar a localização ou esse espaço geográfico com uma tradição política e cultural e talvez social, tradicionalmente associada ao Império de Arakan, enfim, ao domínio político de Arakan do período medieval, enfim, né, do período, alguns séculos anteriores, em que havia uma hegemonia talvez islâmica no local. Então, a capital da cidade, do país também altera, antes do Império Britânico, chamava-se Malaya, ficava bem ao norte do país. Durante o Império Britânico, ele altera a capital para o sul, da cidade de Rangoon, mas acontece que com esse movimento de 1989, a ditadura militar de Myanmar muda para termos estratégicos, mais em tese, essa é a ideia, para Naypyidaw, para a capital ser mais centralizada no país. De todo modo, o que eu quero colocar é que tudo isso para tentar apresentar alguns elementos, ainda que básicos e rápidos, sobre a atuação, enfim, sobre quem são os Rohingya, onde eles estão, porque eles estão em Myanmar, e como se chegou a esse momento atual. O que é interessante, o último dado, é que, porque eu coloquei essa outra seta, é porque enquanto a província de Arakan fica no oeste do estado de Myanmar, quando começa o movimento de refugiados, quando começam as atrocidades contra a população Rohingya, os refugiados se dirigem a Bangladesh e se concentram nessa cidade de Bangladesh, cidade de Bengali, conhecida como Cox's Bazar. E é isso que é o que a gente vai investigar no próximo slide. O que acontece? Então, ainda com relação ao refúgio da população Rohingya em Bangladesh. Nós temos alguns movimentos de refúgio mais recentes. Então, de 78 a 1991, e esses dados são retirados do Acnur e da Organização de Cooperação Islâmica, eu esqueci de mencionar, de 78 a 1991, nós temos um movimento populacional de mais ou menos 200 mil refugiados Rohingya em Bangladesh. Esse movimento acontece em 2012, 2016 também, mais ou menos 400 mil refugiados, e culmina no movimento recente a partir de 2017, então é um movimento que continua, tá? Vocês vão perceber a partir de informações até o final desse slide, que se percebe que cerca de 700 mil refugiados só em 2017 se deslocam para Bangladesh, e se deslocam especificamente para essa cidade, Cox's Bazar, mas vão direto para o campo de refugiados, conhecido como Kutupalong Balukai, é um complexo que, não sei se dá para perceber nessa foto, é bastante grande. É uma cidade, e quando eu digo uma cidade, não só em termos de tamanho, uma cidade, essa foto foi tirada do site do Acnur, em 2019, e foi tirada por um fotógrafo chamado Philip Hübner em 2019, quando eu digo que ela tem o tamanho de uma cidade, é porque ela é maior em termos demográficos, para a gente pensar aqui no estado de São Paulo, de toda a população que está ou na cidade de Sorocaba, ou na cidade de Mauá, ou Mogi das Cruzes. Então, é um campo de refugiados que tem uma questão de infraestrutura, não é o caso agora, tem série de problemas. Quem tiver curiosidade, eu convido a visitar o site do Acnur, que mostra os problemas de infraestrutura do campo de refugiados, mas, de qualquer maneira, só para vocês terem a dimensão, que esse campo de refugiados é maior que algumas cidades conhecidas aqui do estado de São Paulo. Hoje, como eu disse, o movimento de refugiados começou em 2017, mas não terminou. Hoje, dado do Acnur de 31 de julho de 2021, aponta que no campo de refugiados, Kutupalong Balukai, nós temos mais ou menos 890 mil refugiados, dos quais, enfim, é um cálculo aproximado que eu fiz a partir dos dados deles, 51% são mulheres e 48% homens, 49%, enfim, dos quais 37% são crianças, ou seja, população com menor de 12 anos, exato, e com relação a questões de infraestrutura e de saneamento básico, etc., a população entre as crianças, que tem entre 0 e 5 anos, quase cerca de 50% delas tem alguma questão relacionada à anemia, e 8% das crianças, em geral, de até 12 anos, tem uma dieta básica mínima, atende a uns requisitos mínimos de dieta básica de 3 refeições por dia. E, por fim, nós temos, em termos demográficos ainda, 3,7% de idosos, ou seja, população maior de 60 anos, habitando nessa grande cidade, conhecida como Campo de Refugiados, Rohingya em Bangladesh, Kutupalong Balukai.
Agora, tudo bem, eu falei só dos Rohingya em Bangladesh. Mencionei para vocês que é um movimento constante de quase 50 anos, ou 60 anos, aliás, desculpa, de, ainda que não consecutivos, mas sistemáticos, perseguições de diferentes formas da população Rohingya por parte do Estado de Burma e depois de Myanmar. Então, do que essas pessoas fogem, ou do que essas pessoas fugiram? Então, aqui ainda, com relação ao item 2, refúgio da população, por que elas se colocaram como refugiadas? Então, basicamente porque algumas ações foram praticadas em Myanmar desde sempre, mas, já vou falar um pouco sobre isso, mas em termos recentes se tornaram até mais intensas, tá? Essas informações eu tiro a partir das fontes dadas por organismos da ONU, né, Organização das Nações Unidas, por parte de relatórios produzidos pela Organização de Cooperação Islâmica, então por isso que eu mencionei que seria um ponto de vista multilateral, também produzido por ONGs como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional. Então, só alguns relatos feitos a partir de testemunhos, etc., que junto aos Rohingya, que de alguma forma apontam para o que aconteceu. Então, desde 1982, os Rohingya são considerados como imigrantes irregulares, ou seja, apesar de terem sido terem nascido em Arakan, no território de Myanmar, a partir de 82, quando se tira a nacionalidade, a forma de se mencionar, ou de se oficialmente se referir aos Rohingya, é como imigrantes ilegais, ou imigrantes irregulares, como muçulmanos bengalis que não estão legalmente presentes no território de Myanmar. Tanto que, quando digo que são muçulmanos bengalis, a ideia é dizer que eles são etnicamente distintos de nós, essa é a ideia, nós somos burmeses, eles são bengalis, têm uma nacionalidade distinta da nossa, que não é a nossa, talvez seja de Bangladesh, mas não nossa, e são religiosamente distintos de nós. Nós somos budistas na maioria, e eles são muçulmanos. Então, a ideia é que, desde 82, são considerados juridicamente e também politicamente como imigrantes irregulares, pessoas que não estão de acordo com as normas de direito nacional interna, né, as normas internas de direito nacional, para ocupar e habitar o território de Myanmar. É interessante que quando se faz o registro em carteira de identidade da população, desculpem, da população Rohingya, se proíbe que eles coloquem nos documentos de identidade que eles são Rohingya, porque eles são obrigados a colocarem que eles são bengalis, porque a Rohingya diria que eles são ainda vinculados ao estado de Arakan, que não existe mais, e Rohingya se indicaria que eles teriam alguma aderência, alguma origem territorial dentro do território nacional de Myanmar. E o que se coloca é que não, eles têm que se identificar como bengalis, porque eles não são Rohingya, eles não têm origem proveniência territorial aqui dentro. Então, desde 82, portanto, são considerados como pessoas fora do lugar e pessoas indevidas, porque não estão de acordo com a legislação nacional mianmarense. O que é interessante é que isso não é simplesmente um ato simbólico, não é simplesmente um ato que tira, que constrói e aprofunda essa diferenciação entre Rohingyas e myanmarenses, porque, na verdade, isso promove, não só indicar que os Rohingyas não são mais myanmarenses, mas são muçulmanos bengalis ilegais, e não têm nacionalidade local, isso já promove algum tratamento discriminatório. Várias vezes a gente menciona aqui no fórum a ideia de direito a ter direitos da Hannah Arendt. E, basicamente, quando se tira a cidadania também dos Rohingya, se começa a promover uma diminuição da possibilidade de fruição de direitos políticos. O Partido Único continua até recentemente sem admitir a presença de Rohingyas, porque afinal não tem direitos políticos, não são cidadãos, e também você percebe que em termos econômicos, sociais e culturais, e aqui o exemplo que eu coloquei foi acesso aos hospitais, há relatos trazidos pelas ONGs e pela OCI, de que existe uma maior dificuldade, principalmente de mulheres, e isso é interessante, de mulheres para ter acesso aos hospitais, principalmente na hora da maternidade, ou seja, já pensem aqui em genocídio, pensem aqui também no Estatuto de Roma, sobre tentar dificultar o nascimento de pessoas de determinado grupo. Então, mas não só com relação a acesso a hospitais, mas diminuição de financiamento, oportunidades de diminuição, diminuição de
dirigir financiamentos, oportunidades de desenvolvimento cultural a Arakan, especificamente à população Rohingya, exatamente como uma forma de desfomentar ou desincentivar a dimensão cultural, política, econômica e social e social da população Rohingya. Mas que mais? Além disso, né, além do tratamento discriminatório, além dessa dificuldade de acesso aos hospitais, tem mais alguma coisa que aconteceu? Sim. O que se percebe, e isso é crítica feita pela Organização de Cooperação Islâmica, pela Human Rights Watch, Anistia Internacional, ONU, enfim, existe a percepção de que não, há uma restrição de liberdade de imprensa local e também de acesso à imprensa ou a organismos internacionais para visitar Myanmar e para verificar o que está acontecendo no local. E, recentemente, a partir de 2017, a série de relatos que registram que militares vinculados ao governo militar, enfim, de Burma e Myanmar, e multidões, ou seja, a sociedade civil organizada em termos de multidão, desde 2017, de maneira indiscriminada, ou seja, de maneira não só aleatória, mas geral, se dirige a perseguir mulheres, homens, crianças, bebês e idosos que se identificam ou são identificados com a população Rohingya em Myanmar. Para ser mais específico na narrativa, enfim, se percebe que desde 2017, e em 2017, na verdade, que motiva a fuga, ou pelo menos a busca de refúgio em Bangladesh pelos Rohingya, assassinatos em massa, alguns dizem sistemáticos, mas cerca de 7 mil mortos, e os relatos em choros, que pelo menos é o que está escrito nos relatórios, é que as mortes foram feitas diante dos próprios familiares, com crueldade, e aqui peço perdão para narrar essa situação, de, enfim, pegar crianças e bater com a cabeça delas até a morte em árvores. Então, basicamente, assassinatos com requintes de crueldade, especificamente direcionados por multidões e por militares contra a população Rohingya. Eu acho importante fazer um parênteses na minha fala aqui, porque, enfim, vem uma coisa na minha cabeça agora que está relacionado à apresentação. É importante perceber que os grupos militares que ocupavam e ainda ocupam o poder em Myanmar têm origem das guerras de libertação, independência e nacionalismo de Burma em 47, 48, primeiro contra a Inglaterra, depois contra o Japão, enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas perceber que existe uma identificação de nacionalismo, militarismo e religião, o budismo, nesse caso, em Myanmar. Então, essa conjugação de fatores, enfim, não ouso falar sobre religião, porque não entendo muito do budismo, então não vou dizer que, não vou entrar em questões religiosas, mas, de alguma forma, essa conformação, essa conjugação de fatores de nacionalismo, homogeneidade, criação de Estado independente, uso da força para afirmar a autoridade do Estado, e essa identificação com um certo tipo de etnia, um certo tipo de religião, é o que talvez tenha motivado esse recrudescimento progressivo nos últimos 60 anos. Mas, além dos assassinatos, nós temos tratamento cruel, degradante, tortura. Então, há relatos de uso de armas de fogo e armas não de fogo, enfim, armas brancas, para promover a incapacitação temporária de alguns Rohingya. Então, mutilação, inutilização de membros ou de partes de membros, né, mãos, pés, pernas, etc. Não só com essa finalidade de simplesmente dificultar a fuga para torturar, mas também, eu coloquei aqui incêndio só para lembrar uma outra imagem terrível de pegar essas pessoas, sejam os militares, sejam as multidões, que estão incapacitadas de se locomover e jogar dentro dos prédios que estão pegando fogo. Ainda que elas sobrevivessem queimadas, a simples imagem de incapacitar fisicamente alguém de se deslocar e jogar dentro de um prédio pegando fogo, que vai desabar e pegar fogo, mostra algum certo tipo de tratamento cruel, degradante e tortura que são relatados por uma série de organismos internacionais. Também o relato de destruição de vilas, como eu mencionei, naquela foto do satélite da Human Rights Watch, se tem série de informações de incêndio de templos, incêndio de casas, incêndio de série de prédios, espancamentos, estupros coletivos. A palavra amok aqui é só para eu lembrar, ninguém mencionou como amok, mas também esse
tiroteio aleatório e indiscriminado para acertar quem quer que seja que se identificasse com a população Rohingya, que buscasse fugir das suas vilas para encontrar a segurança em algum outro lugar. Então, ao se destruir vilas, permitir incêndios, série de espancamentos, estupros coletivos e tiroteios indiscriminados, precisamente focados na população Rohingya, para que evitasse que elas fugissem ou tivessem terror ao fugir. Também destruição de mesquitas, como me disse, confirmada por satélites, no norte de Arakan, na cidade de Maungdaw, acho que assim que se pronuncia, em que se constata uma constante e sistemática destruição de prédios e de mesquitas, e associada desde 2012 a inúmeras práticas de intolerância religiosa, que envolve limitações a reuniões às sextas-feiras, práticas de cultos e ritos religiosos muçulmanos, série de constrições físicas às orações diárias e também restrições ao funcionamento de templos, inclusive com o fechamento de templos, porque, em tese, segundo se alegava pelas autoridades mianmarenses, eles não estavam adequadamente registrados junto ao governo de Myanmar. A questão é que, segundo testemunhos coletados por essas agências internacionais, existia uma dificuldade ou um impedimento de fato para que houvesse registro formal daqueles templos da maneira como se queria ou esperavam as autoridades de Myanmar. Então, aqui eu coloco uma foto que, infelizmente, acho que não consegue ver com tantos detalhes, tirado pela créditos atribuídos a Reuters em 2016, em que se mostra os restos de algum templo, de alguma mesquita destruída na cidade de Maungdaw, no norte de Arakan. Bom, com essa minha apresentação inicial, nesses minutos, eu tentar descrever, ainda que de maneira rápida, série de situações ou problemas que justificaram a busca por refúgio em Bangladesh pela população Rohingya. Então, de onde surgiram, como eles chegaram em Myanmar e por que eles saíram de Myanmar e foram para Bangladesh. Eu espero que, de alguma forma, tenha ficado claro, perceber que há 60 anos, pelo menos, registrados de história de perseguição étnica e religiosamente motivada contra essa população, e que nos últimos 5, 6 anos se recrudesceu com esses registros que nós temos, pelo menos, encontrados nesses documentos. Agora, o item 3, que é o item talvez mais rápido em termos de mais longo em termos de slides, mais rápido talvez em termos de informação. Alguns mecanismos multilaterais responderam a essa situação. Então, por isso que é uma análise do ponto de vista multilateral. O que a comunidade internacional, o que as organizações internacionais fizeram diante dessas manifestações recentes? Então, eu pego um recorte a partir de 2017, com relação ao deslocamento populacional Rohingya em direção a Bangladesh. Eu digo isso porque há algum registro, tanto na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, de manifestações com relação à situação de violência política em Myanmar, com relação a grupos minoritários. Mas ainda assim, meu foco aqui foi se concentrar nas manifestações mais recentes. Então eu começo aqui com a ONU. E aqui eu começo com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Refugiados. Então, em 2017, o Acnur reconhece os Rohingyas em Bangladesh como refugiados. E isso é importante porque, enfim, a gente conversa sobre isso em alguns momentos ao longo daqui do fórum, isso cria direitos à população refugiada, isso cria deveres e responsabilidades aos países de origem e recepção, e mais importante, isso de certa maneira estimula a articulação de entidades junto ao Acnur. Atualmente, de acordo com o Acnur, nós temos 130 entidades trabalhando em conjunto, ONGs e etc., para tentar prestar assistência à população Rohingya dentro dos campos. Os campos de refugiados. Então, fornecimento de alimentação, grau mínimo de educação e instrução, saúde, mapeamento de desastres naturais, a região onde está localizado o campo é diretamente afetada por enchentes, inundações vinculadas às monções, construção ou reconstrução de moradias, saneamento básico, entre outros. Então, quem tiver curiosidade sobre as atividades, eu convido vocês a, mais uma vez, olharem o site do Acnur, que não só temos fotos, mas temos algumas informações, dados e mapeamentos bem interessantes e tristes, na verdade, sobre o que como a situação dos Rohingya no campo de refugiados em Bangladesh, que são assessorados pelo Acnur. O Conselho de Direitos Humanos também
das Nações Unidas em 2017, que institui essa missão missão internacional independente de encontrar, e aqui eu peço desculpas em colocar alguns termos em inglês, porque eu tirei isso diretamente dos documentos, para buscar evidências em Myanmar sobre o que eventualmente aconteceu com relação aos Rohingya. Isso cria em 2017, o mandato acaba em 2019, em 23 de outubro, o que se conclui nesses documentos é que Myanmar ela está fracassando em cumprir as obrigações dentro da Convenção de Genocídio para prevenir, investigar e tentar criar uma legislação que criminalize e puna o genocídio dentro do seu território, especificamente com relação aos Rohingya. Então, basicamente, em resumo, o que esse Conselho de Direitos Humanos, o que esse órgão do Conselho de Direitos Humanos estabelece é que existe uma contínua ameaça de prática de genocídio contra os Rohingya até hoje, até 2019, quando eles escrevem esse relato, com relação à população Rohingya em Myanmar. Em 2019, o Conselho de Direitos Humanos da ONU cria também esse mecanismo de investigação independente para Myanmar, com o objetivo de, e isso é muito interessante em termos de estratégia jurídica política, de preparar arquivos e organizar os arquivos para facilitar um futuro procedimento persecutório penal justo e independente, de acordo com as normas internacionais, perante qualquer tribunal que tenha ou tem competência para julgar esses crimes. Então é muito interessante que o Conselho de Direitos Humanos começa a arquivar, registrar, organizar documentos e informações para assessorar um tribunal nacional, regional ou internacional, para que possa, eventualmente, punir pessoas que tenham cometido crimes internacionais, dito de maneira abrangente, genocídio, crime contra a humanidade, etc., dentro da situação da população Rohingya. Isso é importante não só por conta do Tribunal Penal Internacional, como vou mencionar daqui a pouco, mas também porque, de alguma forma, nós temos mecanismos regionais que tentam trabalhar a questão de direitos humanos, inclusive em Myanmar, mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque, como eu disse, a atuação da ASEAN com relação aos Rohingya foi bastante tímida e não chegou a examinar essa questão. Apesar de ser muito interessante, não posso deixar de mencionar, a ASEAN ter alguns documentos, além de com a Carta de Direitos Humanos, alguns documentos protegendo a liberdade religiosa, o que é um pouco curioso, mas aí a gente vai falar em algum outro momento, não agora, não hoje. Além do Acnur e do Conselho de Direitos Humanos, nós temos o caso clássico na Corte Internacional de Justiça, que deu a medida provisória, a medida cautelar, em 2020. Há uma ação atualmente em curso perante a Corte Internacional de Justiça, promovida por Gâmbia contra Myanmar em 2019, que é relativa à aplicação da Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. E, basicamente, a Corte aprova a concessão de medida cautelar contra Myanmar, a pedido da Gâmbia, basicamente porque se entende que, enfim, eu fiz um recorte direto da decisão, que as medidas que Myanmar propôs atuar não pareciam suficientes nelas mesmas para garantir a proteção da população Rohingya em eventual retorno para seu território destruído. Então, os refugiados Rohingyas em Bangladesh, e apesar de Myanmar prometer facilitar o retorno deles, promover uma reconciliação étnica, uma reconciliação em termos de paz e estabilidade no estado de Arakan, ou Rakhine, e tentar punir os seus militares, por conta de violações de direitos humanos e direito humanitário, as promessas, segundo a Corte Internacional de Justiça, não na decisão final, porque ainda não foi proferida, nessa decisão sobre medidas provisórias, medida cautelar, enfim, ou assecuratórias, ela entende que Myanmar não apresentou medidas concretas, especificamente destinadas a reconhecer os direitos dos Rohingya e assegurar que eles possam existir como um grupo protegido dentro da Convenção de Genocídio. Por isso, é muito interessante, e talvez acho que os slides tenham andado um pouco fora de hora não tinha colocado, acho que na hora de organizar eu me atrapalhei, mas basicamente o que a Corte se coloca é que, na decisão é que, de certa forma, a Myanmar deveria tomar todas as medidas dentro da sua competência. Então, se Myanmar não, a ideia é basicamente o seguinte: se Myanmar não está cometendo genocídio, e essa é a discussão, são grupos independentes que estão atuando, é uma população civil que eu não consigo controlar, ainda assim, a ideia é que
Myanmar deveria tomar todas as medidas necessárias para impedir, para prevenir a prática do artigo 2º da Convenção, para prevenir a prática de genocídio no seu território. E, basicamente, dizer o seguinte: se caso Myanmar não esteja diretamente promovendo as práticas de genocídio, ela deveria, pelo menos, assegurar que grupos militares ou paramilitares, população civil, deveriam ser impedidos de, direto ou indiretamente, influenciar o cometimento de atos de genocídio. Ou seja, a ideia é dizer que se Myanmar não está cometendo genocídio, ótimo, mas ela deveria atuar positivamente para impedir que esses grupos independentes, militares talvez fora de controles, ou paramilitares, ou população civil descontrolada, apesar de organizada, cometessem atos próximos do genocídio. E mais do que isso, medidas cautelares, a Corte define que Myanmar deveria tomar todas as medidas efetivas para prevenir a destruição das provas e preservar as provas que possam mostrar, ou que eventualmente possam comprovar que atos de genocídio e crimes contra a humanidade tinham sido praticados contra os Rohingya. Acho que isso eu falei que tinha saído fora de lugar, porque isso deve estar no comecinho. Então, basicamente, o que a Corte Internacional de Justiça coloca é que, basicamente ela coloca que parece que a população Rohingya em Myanmar é um grupo étnico, ou nacional, ou religioso, ou racial, que tem que ser protegido pelo artigo 2º da Convenção da ONU sobre a Prevenção do Genocídio, e que não é só o genocídio que é proibido, outros atos são proibidos pela Convenção: a conspiração para cometer genocídio, incitação pública direta para cometer genocídio, tentativa de cometer genocídio e cumplicidade em genocídio. Ou seja, a ideia é que o que se diz na Corte, se percebe que há níveis extremos de violência contra os Rohingya desde 2006 e 2017, e que caracterizariam uma opressão sistemática na perseguição dos Rohingya, e que, portanto, Myanmar seria responsável, se não diretamente por cometer genocídio, por ter facilitado o cometimento de genocídio, de não ter punido o cometimento de genocídio por outros grupos, o que teria se iniciado, como diz a Corte, desde o momento que se negou o status jurídico, identitário e de cidadania à população Rohingya, e a instigação do ódio contra o Rohingya como um grupo étnico-religioso ou racial distinto dessa maioria. De qualquer forma, além da Corte Internacional de Justiça, nós temos uma manifestação da Assembleia Geral das Nações Unidas de 16 de junho de 2021, em que, por 119 votos a favor, 1 contra e 36 abstenções, curioso é que Myanmar está com 119 votos a favor, em condenar, mas isso faz parte de provavelmente de alguma estratégia política, a Assembleia Geral da ONU aprova uma resolução de condenação do uso de violência letal para as Forças Armadas de Myanmar contra os Rohingya. Então, basicamente, o que essa resolução estabelece é que Myanmar deveria respeitar o direito dos povos, do povo de Myanmar, expresso pelos resultados da eleição geral de 8 de novembro de 2020. Por que isso é importante? Porque, como eu vou falar no final desse slide, houve uma eleição geral em 2020, com a eleição da presidenta Aung San Suu Kyi, que ela foi deposta em fevereiro de 2021. Então, apesar de eleições democráticas terem acontecido em 2016 e 2020, ela foi imediatamente tirada da sua posição oficial. Por isso, considerando que como eu mencionei, há um golpe militar em 62 que se perpetua até hoje, de certa forma, mas se perpetua de diferentes modos ao longo do tempo. Isso não é uma história longa, conturbada e complexa de Myanmar. Hoje, Myanmar estaria nos últimos 5, 6, 10 anos buscando fazer uma transição democrática suave e progressiva, e que Myanmar deveria, e a comunidade internacional também deveria contribuir com Myanmar para buscar aos poucos fazer essa transição democrática, para voltar a abrir criar um novo parlamento democraticamente eleito. Isso porque houve um parlamento por um tempo em Myanmar que era com partido único, e depois isso é destituído e virou a junta militar toma supremos poderes dentro de Myanmar. Então, a ideia é fazer uma transição democrática para que Myanmar possa ser um regime democrático novamente e, o mais importante, submetido a uma ordem civil, uma ordem de um governo civil. E aí eu tirei o trecho, mas basicamente diminuir a presença
de militares, enfim, na condução da máquina pública mianmarense para, com sucesso, promover algum tipo de redemocratização em Myanmar. Mais do que isso, aparece também na resolução da ONU, aí como mencionei, a liberação imediata e incondicional do presidente Win Myint e da conselheira de Estado, que foi presa, Aung San Suu Kyi, e outros que foram arbitrariamente detidos, presos charged, e acusados, e também imediatamente acabar com toda a violência contra manifestantes pacíficos e deixar de agredir com as Forças Armadas homens, mulheres, crianças e jovens que estejam pacificamente se protestando contra a permanência da ditadura, contra a permanência de práticas genocidas e crimes contra a humanidade. E isso é interessante porque, de alguma forma, como eu disse, apenas recentemente a IGAN toma alguma iniciativa com relação a Myanmar, muito tímida, é verdade, e então a ONU, ela estimula ou pede para que a Myanmar continue a agir com a IGAN, que é uma organização internacional regional da qual Myanmar faz parte, junto com outras entidades, outros países, Laos, etc., para que ela possa progressivamente estabelecer uma resolução pacífica sustentável dessa crise política. Então, a ideia é que a Myanmar recorra aos mecanismos internacionais que ele já conhece como factíveis e interessantes e legítimos para conseguir, aos poucos, consolidar essa transição democrática. Mas, como eu disse, e eu prometo que estou terminando, já estou há 51 minutos falando, temos também o Tribunal Penal Internacional, e aqui é rápido. O Tribunal Penal Internacional, em 4 de julho de 2019, a antiga procuradora, Fatou Bensouda, faz uma solicitação ao tribunal para iniciar uma investigação de todos os fatos que tenham acontecido a partir de 9 de outubro de 2016, para perceber se houve a prática de crimes contra a humanidade, ou genocídio, ou crimes de guerra, enfim, contra a população Rohingya por parte de Myanmar. E isso é interessante porque essa solicitação foi autorizada pelo Tribunal Penal Internacional em 14 de novembro de 2019, dizendo que se percebe que talvez em 2017, nas ondas de violência de 2017, alguns crimes contra a humanidade foram cometidos. Então a ideia é que a procuradora estaria autorizada a partir de 2019 a investigar, e eu não sei exatamente os andamentos das investigações, eu não fui a fundo nisso, mas investigar o que aconteceu, se aconteceram crimes contra a humanidade na violência contra a população Rohingya. E isso é interessante porque esses atos foram praticados de acordo com a solicitação da procuradora, em parte no território de Myanmar e em parte no território de Bangladesh. Por que isso é importante? Porque Myanmar não é membro do Tribunal Penal Internacional, enquanto que Bangladesh, sim, é membro do Tribunal Penal Internacional desde 2010. E isso é peculiar porque, se parte dos atos são cometidos no território de Bangladesh, ainda que Myanmar não seja um Estado membro do Tribunal Penal Internacional, indivíduos que praticaram crimes contra a humanidade, ou genocídio, etc., podem ser processados, julgados e condenados pelo Tribunal Penal Internacional, exatamente porque eles foram cometidos, algum deles foram cometidos no território de Bangladesh. Ainda assim, o que é interessante é que mesmo Myanmar não sendo membro do Tribunal Penal Internacional, por conta dessa autorização dada pelo Tribunal Penal Internacional, ele é convidado, como Estado não membro, a cooperar com as investigações para eventualmente fornecer informações caso ele queira, não é obrigado a cooperar. Alguns atos que foram cometidos que podem ter sido cometidos de acordo com o pedido da procuradora. Deportação. A ideia aqui é que os atos de deportação, os atos que forçaram a deportação de Rohingyas do território de Myanmar aconteceram em Myanmar, mas a partir do momento que as vítimas cruzaram a fronteira, ou seja, e a deportação, segundo esse pedido, um elemento essencial depende de cruzar as fronteiras. Então, pelo simples fato de entrar no território de Bangladesh por deportação, isso teria mostrado, por exemplo, claro, estou sendo bem rápido na minha fala, isso justificaria perceber que crimes contra a humanidade foram cometidos em Myanmar, em Bangladesh, por causa da deportação. Outros atos desumanos, como eu disse, sofrimento e
danos, graves violações de normas internacionais costumeiras relativas a pessoas deslocadas, impedimentos ou pelo menos limites a um retorno seguro ao seu estado de origem, e perseguição de pessoas com base em fundamentos religiosos e étnicos por meio de deportação e outras formas de danos severos contra essa população. Então, de certa forma, a investigação está sendo feita, não conheço mais andamentos disso, com base nessas alegações da procuradora do Tribunal Penal Internacional. Por fim, e aí eu prometo que estou acabando, nós temos um último organismo multilateral que eu selecionei aqui para a nossa conversa hoje, a Organização de Cooperação Islâmica. Só algumas informações básicas da OCI. A OCI é fundada em Rabat, no Marrocos, em 69, e se torna uma organização internacional em 72. A sede dela é em Jeddah, na Arábia Saudita. Enfim, ela cria uma nova estrutura institucional em 2008 com a Carta da OCI, eu esqueci o C aqui, na Carta da OCI, e estabelece nessa carta a criação de uma comissão permanente independente de direitos humanos em 2012, que atua como base normativa com base na Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos do Islã em 1990. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é o foco da nossa conversa. De qualquer maneira, esse órgão, essa comissão permanente independente de direitos humanos da Organização de Cooperação Islâmica fez, em 2018, um relatório sobre a situação da população Rohingya em Bangladesh. Ela visitou não Myanmar, mas Bangladesh, porque Bangladesh é um Estado-membro da Organização de Cooperação Islâmica desde 74. E por causa disso, ela não só pôde portanto, entrar em contato com os Rohingya e conversar, testemunhar, coletar informações sobre isso, mas também é uma das entidades que, junto com o Bangladesh, forneceu algum tipo de suporte na recepção e no tratamento da população Rohingya em Bangladesh. Mais do que isso é interessantíssimo, é que em 2005, entre 2005 e 2025, a OCI adotou um plano de ação, e um plano de ação de 10 anos, renováveis por mais 10, enfim, em que, entre muitos dos itens que estão lá, se coloca a ideia de combater a islamofobia e promover uma assistência humanitária islâmica também para os muçulmanos. Então, a ideia é que, nesse plano de ação 2005-2025, entre muitos objetivos da Organização de Cooperação Islâmica, se estabelece essa procura de combater a islamofobia. Eu digo isso basicamente porque combater a islamofobia para a Organização de Cooperação Islâmica não seria tentar desassociar alguns estereótipos religiosos, étnicos e sociais e de violência aos muçulmanos. Então, tentar a promoção de assistência humanitária aos muçulmanos em necessidade e tentar mostrar, enfim, que muçulmanos são, como qualquer outra população religiosa. Então, nesse sentido, quando a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, proferiu a decisão em 2020, em janeiro de 2020, em 23 de janeiro, o secretário-geral da OCI reconhece o papel fundamental das instituições universais, ou seja, enquanto a OCI é uma organização regional, ela reconhece que a importância das organizações internacionais universais em combater a islamofobia, mas mais do que isso, medidas que promovam genocídio. Então, abertamente, o secretário-geral da OCI, em 2020, reconhece, felicita e estimula decisões como a da CIJ, em que, pelo menos essa é o discurso oficial, em promover esse combate ao genocídio, principalmente em relação à população muçulmana. Mais do que isso, a OCI se compromete a fazer uma vigilância constante de minorias muçulmanas em estados não membros. E, por exemplo, é ela que faz um mapeamento da situação de diferentes muçulmanos em diferentes países no mundo. Um relatório recente de 2020, entre os quais ele faz um relatório dos Rohingya em Myanmar e em Bangladesh. Então, é muito interessante que nesse compromisso institucional da OCI, essa instituição multilateral, regional, tenta estabelecer um plano de ação de fiscalizar, mas na verdade vigiar, mesmo em estados não membros, os status, o sofrimento ou não, enfim, o estatuto ou a situação jurídica, política, econômica, social de muçulmanos ao redor do globo, porque exatamente a OCI tem por objetivo, pelo menos institucional, combater esse estereótipo que visa tradicionalmente a menosprezar muçulmanos, ou seja, esse combate à islamofobia. E, por fim, em 1º de fevereiro de 2021, o secretário-geral da OCI
assim como a ONU fez, enfim, assim como, etc., se manifestou em, isso é interessante, em estimular a comunidade internacional e também Myanmar, e Bangladesh também, mas a comunidade internacional seria OISI e Myanmar, a assegurar o retorno seguro e são dos Rohingya para o território de Myanmar, e nisso reconhecer os seus direitos básicos, inclusive aquilo que foi negado em 82, o direito aos ter direitos, os direitos políticos à cidadania, e garantir, criar condições desculpem, condições mínimas para um retorno voluntário, ou seja, não obrigatório, portanto, não forçado, mas voluntário, para retorno saudável e digno dos Rohingya para Myanmar. Eu digo isso porque em entrevistas feitas pelo Acnur com o Rohingya, muitos se recusam a retornar porque eles têm medo de violação dos direitos, retornar a Myanmar, apesar de morarem no campo de refugiados, por conta de medo de nova violação de seus direitos humanos enquanto minoria, por conta dessa tradicional história de 60 anos de opressão e perseguição com base em questões religiosas. Eu termino minha fala com uma última reflexão, que não está em slide, e que eu só não coloquei porque eu sabia que ia demorar mais o tempo necessário, mas uma última reflexão. Eu, apesar de ter trabalhado com todos esses documentos e colocado a ênfase que se coloca na perseguição religiosa dos Rohingyas, o que eu gostaria de deixar claro é que, e isso é uma discussão que não é só minha, alguns autores também colocam, que é uma pena ver discursos religiosos serem utilizados como ideologia opressora, né? Eu digo que, eu penso, aquele parênteses que eu fiz na hora que eu falei dos assassinatos, quando se constrói um Estado-nação que está vinculado, que se consolida como um Estado-nação incorporando no seu maquinário público militares que trabalharam na independência e que progressivamente reforçam mecanismos de conservação e autoritarismo, e quando você mistura o nacionalismo com esse militarismo intenso, pós-62 até hoje, em Myanmar, e a isso se associa a ideia de religião, a ideia de alguma coisa de etnia como algo a ser colocado, como fé a ser imposta para as demais etnias e demais religiões, isso é alguma coisa que não só me preocupa, mas perde o próprio senso daquilo que tradicionalmente em Myanmar, enfim, em todo o Sudeste Asiático, e isso seria uma discussão longa da história do Sudeste Asiático, mas isso é contrário a uma certa tradição religiosa, né, digamos assim, local, pelo menos da região, em que a religião não é vista como um ato de fé a ser imposto, mas não é alguma coisa intelectual, mas alguma coisa do coração. Parece um pouco romântico isso, mas entender que religião é alguma coisa com a qual você compartilha e vive internamente em coletividade, não é alguma coisa que você impõe com relação aos outros. Então, claro que isso demandaria alguma discussão mais profunda e que não vou me aventurar nesse momento, mas com isso eu agradeço a atenção de todas e todos e estou aberto às perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor Arthur. Isabela, por favor. Obrigada, Felipe. Obrigada, Arthur, pela sua exposição. Eu, pessoalmente, já fiquei com algumas inquietações aqui, já fui fazendo minhas pesquisas paralelas aqui também, enquanto você falava. Eu queria saber como você vê a atuação de uma Nobel da Paz em defesa de Myanmar. E uma outra inquietação também minha, se no seu entender, há um reflexo desses casos no Brasil, ainda que sejam através de solicitações de refúgio. Além disso, você falou sobre Hannah Arendt, e isso me trouxe 2 pontos, e fiquei com isso em mente, quando ela fala em A Condição Humana, sobre a descartabilidade dos seres humanos, e também quando ela fala em As Origens do Totalitarismo, sobre o direito de ter direitos. Acho que isso me lembra bastante a condição dos refugiados, do pessoal dos Rohingya. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses pontos e depois passo para as perguntas dos participantes. Bom, obrigado, Isabela, pelas perguntas. Bom, primeira coisa, o que eu mencionaria, eu
não vi, e isso obviamente é falha minha, mas não vi a repercussão disso com pedidos de refúgios de Rohingya para o Brasil. Eu digo isso porque é uma confissão aqui que eu preciso fazer. Eu precisei mergulhar na história do Sudeste Asiático inteiro para entender o que estava acontecendo. Então é alguma coisa que eu não conheço. Então, assim, algumas coisas eu deixei de lado. Né? Foi uma questão de tempo. Então eu tive que é alguma coisa que não que eu desconhecia, mas bom, vamos entender como é que chegaram os Rohingya lá, né? Então, preciso confessar que eu tive que estudar a história do Sudeste Asiático inteiro, com Índia, com Indonésia, e eu falei, bom, tá, legal, entendi alguma informação, mas não consegui ver essa discussão sobre atual sobre esse refúgio. Então, é alguma coisa que falta na minha exposição e eu vou levar em consideração para um futuro, assim, uma futura publicação, né, e alguma outra discussão, porque realmente é importante ter essa informação. Eu não tenho, se alguém tiver, eu até agradeço, eu realmente não tenho. Sobre a atuação do Nobel da Paz com relação ao genocídio, sim, o que se coloca, uma grande crítica que se faz com relação à conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi, é que, apesar de ser considerado um prêmio Nobel da Paz em 2001 por sua resistência pacífica ao governo ditatorial em Myanmar, ela, em 2016, enquanto ela assumiu o cargo e depois de eleições democráticas, ela chegou abertamente a defender não, né, não se manifestou sobre a ideia de estar acontecendo um genocídio ou um massacre Rohingya no seu território. E isso o que algumas pessoas colocam, eu não sei se eu concordo, eu também não sei se eu discordo, teria que pensar um pouco mais sobre isso, mas a questão, e eu não vou dizer que eu concordo com isso, mas o que se coloca que talvez o que se tenha pensado é que num momento tão crucial, depois de quase 54 anos de ditadura militar em Myanmar, com avanços e retrocessos, mas muito mais retrocessos que avanços, depois da independência de Myanmar, talvez ela tenha, o que se coloca talvez ela tenha feito isso, eu não acho que isso, enfim, é uma opinião, não concordo com essa postura, mas talvez ela tenha feito isso para que não houvesse algum tipo de instabilidade política local e acabasse e a ditadura acabasse voltando. Mas ela acabou voltando de qualquer maneira. Enfim, né, ela foi deposta em 2021. Mas, de qualquer forma, eu não estou dizendo que eu concordo com essa postura, mas a explicação que se encontrou foi que, apesar de ser um prêmio Nobel da Paz, reconhecido, etc., talvez ela tenha pensado nessa questão da estabilidade política, e eu digo isso, e eu faço um pequeno parênteses, porque isso, fui estudando tantas coisas que eu não coloquei no slide, mas é muito peculiar perceber que quando Burma se torna independente do Reino Unido, em 47, um dos principais nomes que faz a articulação do processo de independência é o pai dela. E ele é eleito para ser o presidente do país em 47, ele é eleito para tomar posse da Constituição, só que aí ele é morto. Ele não assume o cargo. E ela tinha 2 anos quando ele é morto. E aí, digamos que, enfim, a gente poderia pensar em muitas questões em torno disso. Então, ela também, eu imagino aqui, talvez ela seja um símbolo daquela Burma que teria dado certo, porque o que se diz na literatura, enfim, eu não estou concordando com a negação do genocídio por ela. O que eu estou dizendo ela talvez carregue algum certo tipo de peso, enfim, aí tem que pensar um pouco isso em termos talvez até psicológicos, enfim, esse peso simbólico com relação ao pai dela, porque se diz isso, diferentes autores que eu fui lendo na história da contemporânea de Burma, eles indicam que ele tinha sido o único, claro, né, depois teve ditaduras, enfim, mas o único líder que, naquele momento, teria algum grau de aceitação internacional, porque foi ele que negociou com o Reino Unido a independência, e, de alguma maneira, ele era contra, segundo se diz, na época, a burmanização de Burma. Ele era pelo menos se diz, que ele era contrário à hegemonia étnica e religiosa dos budistas e dos birmaneses com relação a... Ele, de alguma maneira, tentaria construir algum grau de autonomia e garantir minorias. Mas isso é um discurso que se faz sobre o passado. Não sei se ele... Mas tem alguns discursos que ele registrados dele que apontam essa visão mais aberta dele. Enfim, não sei se isso teria sido mantido, mas é uma discussão que não tem como saber. De qualquer maneira, talvez, imbuída desse peso político, simbólico, psicológico, ela tenha adotado essa postura. Não concorde com ela, reitero, mas o que alguns autores colocam é exatamente para não... Como ela seria talvez o símbolo, né, da redemocratização em Myanmar, talvez ela tenha... Talvez, teria que conversar com ela, perguntar para ela, não queria enfatizar essas maiores dissensões internas por conta de alegação de genocídio
contra os Rohingya. Não estou defendendo isso, mais uma vez, estou dizendo que é uma interpretação que se fez. Por fim, a sua última pergunta sobre a Arendt e a Hannah Arendt, né? Parece que é íntima. A Hannah Arendt, no texto dela, Condição Humana, a descartabilidade dos seres humanos, direito a ter direitos. Eu coloco parte da minha exposição em torno desse conceito. Não só eu, mas também todos os órgãos das Nações Unidas, inclusive a Organização de Cooperação Islâmica, apontam exatamente para isso. Talvez o início moderno, né, recente, de perseguição dos Rohingya esteja associado à privação da condição de cidadania, de cidadão, dos Rohingya. Então, eu não acho, na minha visão, e aí a gente precisaria de muito mais tempo para conversar, eu não entendo que seja só isso. É muito mais. Alguns até colocam que teve um papel fundamental, as redes sociais tiveram um papel fundamental em promover discursos de ódio, tem artigos científicos dizendo que algumas redes sociais, não vou dizer quais, né, mas teriam promovido e facilitado discursos de ódio contra os Rohingya. Também não entendo que seja só isso. Eu tenho uma visão particular que não vem ao caso, porque senão a gente vai começar a ficar até meia-noite para debater, mas, de certa maneira, concordando com as instituições das Nações Unidas e com as organizações internacionais que veem no direito a ter direitos, que é a cidadania, talvez um nódulo fundamental que garantiria algum grau de proteção dos Rohingya, essa negação disso teria facilitado ou estimulado esses discursos de ódio. A frase da Hannah Arendt do texto da Condição Humana dela é lindamente triste, em que ela diz: nunca, jamais, em hipótese alguma, ser humano foi suficiente para impedir o cometimento de atrocidades contra seres humanos. Fecho aspas. Ela disse: não basta ser humano, infelizmente, ela diz, infelizmente, ser humano não era suficiente para garantir a proteção de minorias, né, ou de populações. Precisava de algo a mais, precisava-se do direito a ter direitos, precisava-se da cidadania. Então, no seu comentário, Isabela, é isso que eu, por enquanto, colocaria. Obrigada, Arthur. Eu trago aqui agora as perguntas dos participantes. Vou trazer em blocos, faço 2 perguntas e passo para você, para a gente ter uma continuidade do diálogo. A Sabrina Oliveira traz aqui a pergunta: Bangladesh considera os Rohingyas como bengalis? E a Hilda Soares traz aqui para a gente: na atual circunstância, eles podem ser considerados apátridas? Tá. Até onde eu conheço, do que eu levantei na literatura, enfim, nos relatórios do Acnur, Bangladesh se refere aos Rohingya como mianmarenses deslocados de maneira forçada. Ou seja, os bengalis, a população bengali, os órgãos oficiais bengalis, reconhecem os Rohingya como mianmarenses que foram deslocados de maneira forçada, pelo menos até onde eu conheço. Não sei se teve uma mudança na postura, mas essa é a posição até 2018 que eu tenho informação. Se seriam apátridas, uma pergunta que, em termos técnicos jurídicos, eu não sei se eu conseguiria responder, porque, obviamente, eu sei que são apátridas, mas o próprio Estado onde eles nasceram não os reconhece como cidadãos, então eles têm seus direitos privados, mas a comunidade internacional toda reconhece como sendo mianmarenses. Mas pelo simples fato de eles não terem o seu direito como cidadão reconhecido em lugar algum, então, vocês vão para Bangladesh não se reconhece como bengali, e se Myanmar não se reconhece como cidadão, então, para mim, eu diria, talvez, concordaria com a ideia que eles são apátridas. Se nem o estado de origem os reconhece como nacionais, e nem o estado de recepção reconhece como nacional, então, seriam apátridas. Quer dizer, é como eu veria a situação. Certo. A Carla Mustafa traz que ela gostaria de saber como a proteção internacional de minorias é aplicada a questões complexas que envolvem etnia, religião e nacionalidade. Além disso, a Mariana Vieira, ela pergunta: quando o senhor menciona a submissão de um tribunal internacional, saberia esclarecer se foi aberto algum procedimento em tribunal ad hoc contra Myanmar? Ou este caso será encaminhado diretamente ao Tribunal Penal Internacional? Eu vou começar pela última pergunta, porque até onde eu conheço, onde eu vi, não posso estar faltando informações, né? Mas até onde eu vi, não percebi algum movimento nesse momento de encaminhar a situação para um tribunal ad hoc.
considerando que já existe a jurisdição, enfim, posso estar errado, posso estar equivocado, se alguém tiver informação adicional, aceito, mas até onde eu conheço, se está coletando informações no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o Tribunal Penal Internacional está coletando exatamente porque, em tese, o simples fato de Bangladesh já ser um membro, já permitiria uma ação judicial contra indivíduos que tenham cometido, eventualmente, genocídio em Myanmar e em Bangladesh. Além do Tribunal Penal Internacional, que seria a punição de indivíduos, a Corte Internacional de Justiça, de alguma forma, já estaria, na discussão do caso que eu mencionei, já estaria avaliando a situação a partir de recursos do Gâmbia. Então, são 2 tribunais internacionais que já estão trabalhando. Não vejo no momento, e eu digo não vejo no momento, eu desconheço, porque eu desconheço mesmo, não foi mais a fundo, se algum outro tribunal internacional penal estaria avaliando essa discussão. Sei que existe um órgão de direitos humanos na região, mas até onde eu conheço, isso virou um tabu dentro da região. O grande acordo que se fez na região são os 5 princípios políticos, que foi tomado em abril de 2021, que não tem nada a ver em encaminhar a situação para um organismo que nem é um tribunal, um organismo de direitos humanos da região. Na verdade, o que se colocou que os países da região ajudariam o Myanmar a fornecer assistência humanitária e fazer fiscalização em loco para que deixasse de haver algum tipo de violação de direitos humanos no local. Então, a discussão, a região exortaria a Myanmar que parasse de usar violência contra a população. Então, eu não vi, eu posso estar tendo informação, se alguém tiver mais informação, aceito, mas até esse momento eu vi esses 2 tribunais internacionais trabalhando na situação. Posso estar enganado. Com a proteção internacional de minorias, igual a proteção complexa de minorias, é uma pergunta complexa e abrangente, porque como eu vejo a proteção internacional de minorias trabalhando em situações complexas envolvendo etnias, isso acho que é o tema do fórum inteiro, né? Parece que estou fugindo da pergunta, mas basicamente existem, enfim. E aí, né, o Gepim, o Cepim poderia falar melhor do que eu, porque é o foco dos estudos deles, série de mecanismos ou iniciativas em organizações internacionais regionais e organizações internacionais universais, que de modos diretos ou indiretos buscam, por meio de hard law e soft law, enfim, para quem concorda com a terminologia, eu particularmente não concordo, mas enfim, por diferentes mecanismos, tentam aumentar direta e indiretamente, ou estimular a proteção em âmbito nacional e internacional de minorias em diferentes âmbitos. Então, você pega crimes contra a humanidade, genocídio, são formas que, na minha leitura, tentam trabalhar no plano internacional um estímulo para que esferas nacionais possam adotar políticas mais conscientes, enfim, ou mais adequadas na proteção de minorias dentro dos seus territórios. Então, a minha resposta precisaria de alguma coisa, como uma pergunta abrangente, a resposta é abrangente, exatamente porque, por ser uma discussão complexa, série de mecanismos de diferentes tipos, que não são só penais nem punitivos, mas de representação política em diferentes organizações nacionais e internacionais, regionais e universais, são adotados com maior ou menor sucesso, em maior ou menor grau, caráter responsivo e preventivo, para garantir a proteção de minorias. Eu não conseguiria esgotar aqui, nunca na minha resposta, todos esses mecanismos, não porque desconheça, mas porque são muitos e seriam muito extensos e seria uma outra palestra. Então, mas existem algumas iniciativas políticas, responsivas e jurídicas e econômicas e sociais de conscientização que diferentes órgãos, desde OMC, Banco Mundial, OIT, enfim, organizam, por exemplo, para que minorias, enfim, em termos qualitativos, possam ser protegidos nacional ou internacionalmente. Obrigada, Arthur. Então, agora mais 2 perguntas. O Valdir Godoy, ele pergunta como têm reagido os atores da região, como o Paquistão, e se há alguma mobilização específica de auxílio para o refúgio e acomodação dessa população, ou ainda o seu potencial retorno ao Myanmar. Além disso, o Fernando Pimenta traz aqui um pouco da minha inquietação também. A última notícia que ele leu na imprensa brasileira sobre o Myanmar foi em 2/7/2021. Ele questiona, então, se haveria um silêncio da imprensa brasileira e da imprensa internacional sobre o que está acontecendo com os Rohingya,
E se as imprensas do Paquistão e de Bangladesh estariam noticiando as hostilidades contra esses povos, ou se isso é que não chega até nós. Tá. Bom, como eu disse, né, enfim, muitas coisas foram lidas, muitas coisas foram deixadas de lado. Não encontrei, não exista. Acabei não olhando a reação de outros atores da região, como o Valdir mencionou, que seria o Paquistão. Não estou dizendo que não haja, eu só não verifiquei, não encontrei, provavelmente mas não sei. É interessante, não vou começar a falar de história, e não é história, né, eu vou falar uma coisa, não vi exatamente como que o Paquistão se posicionou em relação a isso, mas pensando que faz parte da Organização de Cooperação Islâmica, eu imagino que, de alguma forma, ele concorde com o posicionamento da Organização de Cooperação Islâmica. Ele mesmo aprovou, assim como Bangladesh, o plano de ação de 2005-2025, então, provavelmente, há alguma orientação comum nesse sentido. Fora declarações da Assembleia Geral da ONU do Paquistão, naquela resolução que eu mencionei, enfim, que é a única manifestação que eu vi, mas de concordar com a diminuição da letalidade do uso de forças letais por parte das Forças Armadas. Essa mobilização de auxílio, refúgio e acomodação e potencial retorno de Myanmar é exatamente, pelo menos parece ser exatamente aquilo que o Acnur está fazendo na região em Bangladesh. O que se coloca é que tanto a Acnur quanto a OCI, por isso que eu falei que é um ponto de vista multilateral, a ASEAN, junto com, estão tentando se esforçar, e aí, enfim, eu acredito nos relatórios nesse momento, porque foi até onde eu fui, mobilizar recursos humanos, não só recursos econômicos, recursos materiais, né, para construção e desconstrução, para garantir, de alguma maneira, uma recepção adequada dessa população no território de Bangladesh, e também, de alguma forma, estimular, caso queiram, os Rohingya retornar ao território deles em Arakan, ou Rakhine, em Myanmar. O fato de dizer Arakan já diz muita coisa sobre o posicionamento, né? Mas a ideia é, de alguma forma, existe uma tentativa de tentar estimular o retorno com segurança, mas, como eu disse, o Acnur e o Human Rights Watch têm percebido, né, em entrevistas com populações refugiados, que há um temor em retornar a Myanmar, porque, primeiro, vilas inteiras foram destruídas, pessoas foram mortas, então, basicamente 1,1 milhões de pessoas saíram da região. O que o Acnur coloca é que provavelmente há mais Rohingya morando fora do Arakan do que em Arakan. É quase metade da população muçulmana que vivia em Myanmar está em Bangladesh. Então, esses laços sociais, esses laços familiares, esses laços simbólicos, laços territoriais foram quebrados por todas essas atrocidades foram cometidas. Então, existe o que se coloca que tanto a Corte Internacional de Justiça, a OCI, a ASEAN, a Acnur e Myanmar, estão dizendo que sim, estão se posicionando para tentar estimular um retorno voluntário ao território dos Rohingya, ao território de Myanmar. Contudo, o que eu coloco aqui é que eu não sei se isso vai acontecer, porque por conta das condições materiais e imateriais que impulsionaram a saída. Então, só sei dessa mobilização, isso o Paquistão eu não sei o posicionamento. Com relação à pergunta do Fernando, que né, a Myanmar perde a maioria dos casos, eu tenho orgulho disso, que é escrito, se existe uma ciência da imprensa brasileira e da imprensa internacional. Não diria, eu sei que não foi a fonte que eu utilizei, mas eu sei que algumas das fontes mencionam, Al Jazeera escreve sobre isso, eu colocaria a imprensa internacional agora também. A Anistia Internacional escreve sobre isso, a Human Rights Watch escreve sobre isso. Então, de alguma maneira, essa imprensa estrangeira ou internacional tem escrito. Agora, se a imprensa brasileira está deliberadamente fugindo a comunicação disso, eu desconheço, eu não conseguiria dizer se existe uma postura disso. Não poderia dizer sobre isso, mas existe uma cobertura. A BBC também fez cobertura sobre isso. Então, acho que é interessante que eu encontre algumas reportagens da BBC também. Obrigada, Arthur, pela sua exposição e também pelas suas gentis e sinceras respostas. Eu agradeço também o convite ao Felipe e aos demais organizadores pelo convite aqui para a mediação e devolvo a palavra ao Felipe. Obrigado, Isabela. Bom, terminando, então, esse evento, passo agora a palavra para os organizadores, para suas considerações, começando pelo professor Paulo Barba Casella. Professor, por favor, suas considerações. Mais uma vez, muito boa noite a todos e muito obrigado
Felipe, pela organização, obrigado, Matheus, e a toda a equipe da ESA que nos dão o suporte para esses eventos acontecerem e se desenrolarem pacificamente. Muito obrigado, Arthur, pelo trabalho de pesquisa, de apresentação que você fez, a Isabela pela mediação e a todos os participantes. Como conversamos no início da tua apresentação, é a dificuldade de trabalhar com um caso em andamento. Então, tem o desafio de ainda ter aspectos que não estão completados, ainda não estão documentados, e, ao mesmo tempo, é muito mais tristemente atual e relevante. Acho que pode ser oportuno destacar, então, de um lado, eu não resisto a colocar o que acontece a partir da independência, obviamente tem o peso, a mão do colonizador, e isso o próprio George Orwell, nos Burmese Days, no livro que ele escreve, publicado em 1934, ele mostra o que era a colonização britânica na região, especificamente em Burma, atualmente Mianmar, que ele serviu lá como funcionário na década de 20 e situa a trama do livro numa cidade imaginária, mas que a situação está muito clara, e isso entra numa linha de pesquisa com a qual eu tenho trabalhado, que vocês todos sabem, do direito internacional e colonialismo. Então, e quanto foi importante e é importante que o direito internacional se liberte do apoio e da conivência que teve com o fenômeno do colonialismo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que a gente vê uma constante nos casos de genocídio. E um dos aspectos é o descolamento entre o Estado e o povo. Então, para você fazer acontecer o genocídio, você primeiro começa a descaracterizar aquela população como povo. Daí o direito a ter direitos, a condição humana, a condição de exercício de cidadania, e isso você apontou, então, 1982, 1989, são etapas desse processo de descaracterizar o cidadão e passa a ser um estrangeiro em situação irregular. E daí a gente vê o paralelo, o Império Otomano com os armênios, a Alemanha de Hitler com os judeus e outras minorias, priva da condição de cidadão e transforma, como você disse, bom, se o Estado de origem não mais reconhece como seus nacionais, o Estado de recepção não os vê como nacionais, então como apátridas. Esse é um dado. E, a partir daí, a institucionalização da perseguição, do uso de violência, para forçar a saída ou a eliminação no todo ou em parte daquele grupo humano, étnico, linguístico, religioso, que é a caracterização do artigo 2 da Convenção de Genocídio de 1948, que é retomado no artigo correspondente do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. É interessante essa perspectiva que você adotou, exatamente mostrando que, então, é uma discussão, ainda não existe no direito internacional mecanismos para prevenir genocídios. Então, o caso dos Rohingya mostra que continua a acontecer. Mas já há medida cautelar da Gâmbia na Corte Internacional de Justiça. Já há um processo de coleta e sistematização de informação, ou seja, a impunidade, o esquecimento, a negação dos crimes cometidos ficam mais difíceis quanto mais documentado estiver aquela situação.
Então, esse caso que você nos trouxe, que é tristemente atual e preocupante, e concordo e vejo também com muita preocupação o que você apontou, que é penoso e triste ver o discurso religioso como base para opressão ideológica. E isso exatamente fica mais fácil de acontecer numa ditadura militar. Daí você não tem instituições, você não tem debate aberto, você não tem pesos e contrapesos, checks and balances, você não tem mecanismos para fazer valer garantias, quer do direito interno, quer do direito internacional. E essa é exatamente um ponto em que eu acho que há algum progresso a apontar em relação ao que aconteceu final do século XIX, início do XX, com o genocídio armênio, com o genocídio do Zerero na atual Namíbia, e com todos os outros que nós já discutimos das 12 palestras do ano passado e uma boa parte das 20 palestras deste ano que já foram apresentadas. Então, esse caso recente em andamento traz elementos nos quais a gente pode ver uma constante. Essa descaracterização da condição humana, da condição política e do descolamento entre o povo e o Estado, que daí cria um espaço que favorece a perseguição, a aniquilação, a expulsão, o deslocamento forçado. E aí tem talvez um pouco de avanço institucional e de luz em relação ao que pode ser feito, sem menosprezar todas as vidas que já foram sacrificadas, sem deixar de lamentar todo o sofrimento imposto a centenas de milhares de pessoas que estão em condições precárias num campo de refugiados. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a um pleno desenvolvimento da vida, vai tudo para o plano da teoria. Mas, ao menos, eu acho que tem algum avanço institucional que merece ser assinalado. Muito obrigado. Professora Maria Luísa, por favor, suas considerações. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Arthur, parabéns. Muito bem apresentado do ponto de vista pedagógico, né? Eu acho que, para quem não conhece, ou pelo menos sabe pouco, a tua apresentação, ela informa e, ao mesmo tempo, nos instigou a pensar uma série de questões, algumas já colocadas pelo professor Paulo. E interessante que algumas das questões são exatamente, Paulo, que eu ia colocar, então eu vou pegar uma rabeira aqui nas tuas reflexões e sugestões, né? Pensando aqui como uma estudiosa do Holocausto e também do trabalho que a gente tem feito nestes últimos anos, não é? Entrevistando sobreviventes e principalmente os refugiados, não é, do nazismo, que sofreram, em grande parte, com a questão do deslocamento. Então, eu acho que um foco forte é quando trabalhamos e estudamos a questão do genocídio, não é? Nós temos alguns elementos que se repetem em todos eles, né? A questão do nacionalismo exacerbado, o autoritarismo, privatização da cidadania, xenofobia, né? E eu queria acrescentar aqui um elemento importante, enquanto historiadora, né? E acho que isso interessa também a todos que aqui nos ouvem, que é a questão metodológica, né? Eu tenho usado muito nas minhas aulas e orientações o livro do Carlo Ginzburg, né? Que sugere a aplicação de um paradigma indiciário, onde nós devemos, enquanto pesquisadores, sair em busca dos sinais e dos vestígios e das marcas, né? E as marcas de um genocídio, anos depois, ou enquanto aqueles que estão em andamento, são fundamentais
para a comprovação, né, do crime de genocídio, ou seja, crime contra a humanidade. E então eu queria sugerir que você também acrescentasse depois no seu artigo, né, uma reflexão sobre a importância da preservação da documentação, né? Eu quero lembrar que uma das atitudes primeiras dos nazistas, no momento em que eles tiveram certeza de que os aliados estavam chegando e abrindo os campos de concentração, foi a destruição de provas. E então, hoje, felizmente, nós temos, né, uma série de estratégias de registros e de divulgação, não é, do que está acontecendo. Então, a fala do Ginsburg é muito interessante nesse sentido da busca pelos vestígios, e aí eu ressalto também da importância do registro, né, lembrando aqui a questão do genocídio armênio, né? Por exemplo, nós temos fotografias que são fundamentais, não é, para a comprovação do genocídio enquanto um dos elementos essenciais para um dos primeiros genocídios do século XX. A outra questão, que também é uma recorrente da tua colocação, quando você falou em censura, em tortura, em deportação, né? A questão da censura, na hora já me remeteu às teorias de Michel Foucault sobre a questão do controle dos corpos e das mentes, né? Uma das primeiras atitudes do Estado Nacional Socialista foi exatamente o controle dos corpos, no sentido de aprisioná-los em campos de concentração, em prisões, né? E a mente, as mentes, vamos dizer assim, a prisão de intelectuais, fechamento de escolas, principalmente escolas onde havia uma concentração grande de judeus intelectuais, e a queima dos livros. Eu quero lembrar uma das expressões, e que é muito recorrente também, a Inquisição, onde um dos perseguidos, na época, cristãos novos, referiu-se exatamente, quer dizer, onde se queimam livros, se queimam homens, né? Homens no sentido tanto homens como mulheres, mas usando aqui a frase dele. E então essa a outra questão também importante, acho que traz também uma reflexão muito rica, é pensarmos a desumanização, não é, dessas pessoas que, além de perder a cidadania, ao serem forçados a se deslocar para um outro lugar, que vai ser para elas um não lugar, né, nos remete a uma autobiografia filosófica muito interessante do Wilhelm Flusser, que é Bodenlos, né? Quando ele, forçado a emigrar, ele começa a questionar a perda, né, da sua cultura, a perda do seu idioma e a perda do lugar. Então, ele diz, é como não estar no mundo, né? Eu estou fora de Praga, eu estou fora da minha pátria-mãe, e eu sou uma pessoa que não tem lugar, eu não tenho espaço, eu não tenho nome, e ele vai fazendo uma reflexão muito interessante a partir daí. Então, são essas questões que a sua colocação nos instiga, e me instigou principalmente, né, chamando atenção para alguns elementos que são comuns na maioria dos genocídios, né, que é a questão da deportação, da censura, o controle dos corpos, das mentes, do refúgio, e essa conjugação de fatores. Eu estou usando, inclusive, a sua expressão, né, a questão do autoritarismo, nacionalismo e a xenofobia, que, ao mesmo tempo, nos remete à construção do inimigo, né? Essa ideia do imigrante ilegal, eu também estudo e incentivo pesquisas na direção, por exemplo, de como o governo brasileiro tratou esses imigrantes judeus, no caso os refugiados, como imigrantes ilegais, né? Então, nós percebemos hoje a documentação do Itamaraty é muito rica no sentido de comprovar o tratamento dado do governo brasileiro a esses refugiados, né? Então, é isso, Felipe. Eu acho que... Felipe, desculpa. Arthur,
E então, mais uma vez, parabéns, e acho que você traz aqui uma importante contribuição, é um tema muito pouco, eu acho que pesquisado, e futuramente o seu artigo aqui pode, e vai com certeza, acrescentar muito à historiografia dos genocídios, né? Principalmente pensando aqui no fórum e a contribuição que o fórum pretende trazer no sentido de combate, não é, a futuros genocídios, e muitos dos quais em andamento. Eu acho que o alerta, né, que o fórum emite a cada reunião é muito importante. Então, mais uma vez, parabéns, e aproveito para agradecer a participação da Isabela, do Felipe, do Paulo, e também você, Arthur, enquanto um dos organizadores. Então, é isso. Obrigado, professora Maria Luísa. Professor Arthur, por favor, suas considerações finais aqui hoje. Obrigado, Felipe. Bom, agradeço as palavras carinhosas do Paulo, Maria Luísa. Acho que, enfim, tantas coisas foram lidas para fazer, porque eu não me convencia lendo algumas coisas, enquanto eu preciso entender um pouco mais. Então, assim, eu fui muito fazendo a confissão aqui, eu precisei de muita coisa para conseguir chegar a uma palestra que me convencesse. Nossa, até não sei mais falar. E aí foi muito interessante, porque tantas coisas, informações que precisavam ser colocadas. Eu falei, gente, mas a palestra vai passar 5 horas, que precisava falar do processo, a presença do Império Mogul, o reino de Biznaga. Eu falei, gente, não, pera, não dá para colocar a história do subcontinente indiano, mas não dá, tá, então vamos reconstruir. E foi muito, eu concentrei no genocídio, mas é muito interessante ver tanto a história recente, como as questões se colocam, e acho que todo os comentários que vocês mencionaram dos avanços institucionais, a importância de registro de documentos, de informações, é interessante, mas é que eu faço uma segunda confissão aqui, não só de muita coisa, mas assim, faltou o item 4, que eu não pus na palestra, que é o item 4, onde eu colocaria uma reflexão maior sobre o que eu vejo sobre isso, porque eu falei, bom, a questão é penoso ver a religião ser utilizada como ideologia de opressão. É isso que, digamos, é o resumo do item 4 que eu queria abrir um pouco mais, porque não corresponde, de uma certa forma, ao que é vivenciado nos 5.000 anos de história no Sudeste Asiático, fora pós-imperialismo britânico. Então, eu não vou falar mais sobre isso, porque senão eu vou começar a dar uma outra palestra, mas é interessante perceber que há muitas informações. Só um detalhe que eu preciso mencionar: o orçamento militar em Myanmar, segundo as fontes que eu consultei, depois que teve o primeiro golpe de Estado, era de 50% de todo o orçamento de Myanmar, para facilitar, digamos assim, o trabalho de promoção de xenofobia, nacionalismo e privação de cidadania, o que é bastante interessante perceber enquanto prática de autoritário. Enfim, era um detalhe que eu esqueci de mencionar. De qualquer maneira, agradeço imensamente as palavras gentis, Paulo, Maria Luísa, Felipe pela ajuda, Isabela pela mediação, e Felipe sempre é alguém que me suporta nas mensagens do WhatsApp quando eu troco com ele, quando estou aflito no meio das conversas. Muito obrigado, e, enfim, passo a palavra para o encerramento. Obrigado a todas e todos pela presença hoje. Obrigado aos professores organizadores, obrigado Isabela pela mediação, obrigado a Esa, na figura do Matheus, pela gravação, e, sobretudo, vocês que ficaram assistindo até agora. Temos ainda mais 2 palestras já disponíveis para inscrição no site da ESA, tá? As 2 do mês de outubro. E eu tenho uma notícia que eu não sei se vocês vão entender como boa ou ruim, mas vocês terão um certo descanso até a próxima palestra, que será só no dia 13 de outubro. Genocídio das populações indígenas no Brasil. Então, até o dia 13 de outubro, não teremos eventos no fórum. Próxima palestra, dia 13 de outubro. Já estão lá para inscrição, por favor, corram antes que elas acabem. Então é isso, nos vemos agora só em outubro, mas isso não quer dizer que meses de novembro e mês de dezembro não teremos palestra. Teremos. Em breve, vamos colocar também no site. É só para vocês não se inscreverem em todas e depois se perderem com o calendário. Então, nos vemos no dia 13 de outubro. Até lá, boa noite a todas e todos.